Daniel, capítulo 1. Capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Glória a Deus. Apenas um versículo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Na minha Bíblia é a página 889. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos repetir todos juntos? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Até aí. Os irmãos podem se assentar. Nós saudamos os nossos amados irmãos que nos assistem através do canal do YouTube, em outros países, Portugal, Estados Unidos, Dubai, aqui em São Paulo, pessoas de outras igrejas, pessoas que não nos conhecem ainda, pessoas de outros estados, nossos amigos. Nós estamos muito felizes de saber que Deus pode falar com você através deste canal. Abre o seu coração, deixa o Senhor tocar e transformar a sua vida. Venha fazer uma visita a nós na Rua Toninhas, número 211, Jardim Campo Grande, São Paulo. Nosso coração se alegrará com a sua visita. É um prazer muito grande entrar na casa de vocês, no escritório, aonde quer que você esteja. Aleluia. Diga assim comigo: sendo uma pessoa acima da média. Eu preciso ser uma pessoa acima da média. Quantas vezes nós vemos muitos exemplos de pessoas que a gente se espelha, mas aqui há um relato de uma pessoa que Deus vai falar através do exemplo desse homem para a minha vida e a sua vida, sendo uma pessoa acima da média. Daniel era um príncipe judeu. E muitos dos príncipes de Israel foram levados cativos para o cativeiro babilônico. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E eles foram levados para a corte do rei Nabucodonosor. Daniel era um desses. E ele servia a Deus. Era um homem de Deus. Era um homem fiel e temente a Deus. E ali naquele momento, ele entra para agora um império, mas há um projeto, há um plano preparado. Esse plano preparado dava-se numa preparação física daqueles homens para serem escolhidos diante do rei. Para quê? Para assistir continuamente, diariamente na presença do rei. E o que é interessante, que Daniel, ele chega ali, ele não é qualquer um. Daniel era um dos nobres, ele era destacado. Esses dias eu ministrei essa palavra aos jovens, e Deus havia falado para mim: ministra a igreja, porque a igreja precisa. A igreja precisa receber dessa porção que dei a você, daquilo que Deus falou comigo. Compartilho hoje com a igreja, porque Daniel foi tão destacado naquele império, naquela Babilônia. Era para ficar 3 anos, mas ele ficou 70. O que faria você prosperar tanto num projeto, na sua vida pessoal? O que faria você se destacar dentro da sua família? O que você faria ser destacado nesse mundo tão corrompido? O que faria você se destacar dos demais? Quantas vezes o pai, a disputa é tão acirrada para tudo que se propõe, para tudo que se projeta. Aqui nós temos na palavra de Deus um exemplo de um homem que eu e você podemos nos espelhar e podemos copiar.
Hoje o que mais precisa no mundo é ter pessoas sendo exemplo para nós. É, não é? A gente fica procurando em quem eu posso espelhar. Às vezes as mulheres, vou me espelhar na pastora, glória a Deus. Os nossos irmãos, eu vou me espelhar na fé dessa mulher, glória a Deus. É isso, para isso que Deus levanta líderes, para você se espelhar. E aqui Daniel era um homem de Deus. No capítulo 1, no versículo 8, está bem claro esse versículo. Daniel resolveu. Repita comigo, ele resolveu. Ele resolveu de qualquer jeito? Não. Ele resolveu firmemente. Fala comigo, firmemente. O que é resolver alguma coisa firmemente? É com convicção, você concorda? Decidido, determinado, decido. Ninguém me remove dessa decisão. Quantas vezes o que você precisa para vencer as suas lutas do dia a dia é tomar decisões firmes, decidido, convicto. Chega, vou fechar as portas para aquilo que me destrói, vou fechar as portas para esse mundo, vou fechar as portas para todo e qualquer tropeço que me tire do caminho de Deus, porque eu preciso ser uma pessoa acima da média. Você pode glorificar o Senhor? Hoje o Senhor está querendo te chamar para ser uma pessoa acima da média, vencer as suas fraquezas, vencer os seus tropeços, vencer os seus pecados, vencer todo pensamento de derrota, todo pensamento negativo, todo espírito de desânimo, toda depressão, toda angústia, toda tristeza, toda amargura de espírito. Hoje você precisa sair daqui com uma mente renovada, a mente de Cristo. Eu vou ser uma pessoa acima da média. Você poderia profetizar isso? Eu desejo ser uma pessoa acima da média. Quem determinou a Daniel decidir resolver alguma coisa? Pergunta a ele. Quem é que mandou ele tomar decisões? Mas ele já não estava sendo selecionado para o palácio? O que é interessante, essa lição aqui, ela é tão bonita, porque parece que é tudo flores, tudo normal. Parece que foi fácil você ser escolhido para trabalhar no palácio. Olha que maravilha. Porque você é bonitinho? Porque você tem um porte físico, né? É bem dotado, tem propriedade, sabe falar bem, tem uma boa dicção, tem uma boa fisionomia. Meus irmãos, tem coisas sobrenaturais que nos fazem ser escolhidos. Tem coisas no sobrenatural que Deus nos escolhe, não importa. Você pode estar lá no pasto, você pode estar lá esquecido, você pode estar na profundeza do teu pecado, mas Deus te escolhe, não adianta. Aleluia! Se foi Deus que te escolheu, sai da frente que eu vou passar. Quem pode dar glória a Deus? Se Deus me escolheu, não vai ter impedimento, não vai ter calúnia, não vai ter confusão, não vai ter mandinga, não vai ter feitiçaria que me faz parar, não vai ter pecado que vai me impedir. Eu vou brilhar, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou ser acima da média. Quem deseja isso? Aleluia! Então, o que ele decide no versículo 8? Não participar. Veja isso, acompanha aí. O que ele decide firmemente? Não participar, não se contaminar das finas iguarias do rei. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Se você tivesse uma grande oportunidade de estar no palácio, imagina os banquetes do rei, imagina os manjares, cada sobremesa, cada comida, cada prato. Que tentação! Mas quando Daniel chega ali naquele momento, ele fala assim: eu vou decidir, não vou me contaminar. Significa, não vou me envolver, não vou me misturar. Vamos lá, vamos dizer? Não vou contaminar, não vou me misturar, não vou me envolver com as iguarias do rei, com a comida do palácio, com o banquete desse mundo. E aí o chefe do eunuco chega para Daniel, e Daniel pede uma permissão ao chefe dos eunucos. Eu poderia, me permite, não quero que me traga nenhum desses pratos para minhas refeições. Não gostaria de provar do vinho do rei.
Uau! Você seria assim? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa assim. Qual é o teu propósito quando você decide alguma coisa? Você é fiel? Amém. Você é determinado? Olha, isso aqui envolve muitas coisas. Vida espiritual, vida profissional, tudo. Tem pessoas que não sabem o que querem. Hoje eles querem, amanhã eles não sabem. Hoje eles têm propósito, amanhã veja bem. Não, eu sou tão fraquinho que eu me cedo a qualquer tentação. Não, você não pode ser assim. Quem é acima da média e deseja ser acima da média não se cede a tentação nenhuma. Mesmo se o diabo for assim, só hoje. Não tem importância. Não, eu tenho um propósito. Qual que era o propósito de Daniel? O propósito de Daniel era ser escolhido para estar continuamente na presença do rei todos os dias. Você está decidido estar na presença do rei, dos reis todos os dias? Entrar na sala do trono e falar assim, no pé do ouvido do papai: papai, estou precisando de clientes novos. Olha, Senhor, eu estou precisando expandir o meu negócio. Senhor, eu estou precisando de ter mais intimidade. Eu quero que o Senhor revele o que está acontecendo com os meus filhos. Senhor, eu estou precisando que o Senhor mude a história lá. Você poder entrar na sala do trono todos os dias. O propósito de Daniel era muito elevado. Qual é o nível dos teus propósitos? É nível raso? Ou são níveis profundos com Deus? A igreja está falando, Deus está falando hoje com a igreja de maneira profunda. Qual é o nível do teu propósito? Qual é o nível do teu relacionamento que você quer ter com o rei dos reis? Você não está querendo ter relacionamento com um rei qualquer, porque esses aí passam o trono, passam o comando. E aí, um dia você pode ir lá visitar o túmulo e falar assim: aqui jaz os restos mortais. Muitos podem visitar a França e encontrar lá: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Aí você vai lá: aqui jaz os restos mortais de Buda. Aqui jaz os restos mortais de todos os santos. Mas eu posso ir a Jerusalém e dizer: aqui não está mais, ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Qual é o teu propósito? Qual é a decisão da tua vida? Que tipo de vida que você quer ter? Você quer estar acima da média? Pois ali Daniel, ele teve uma escolha: eu participo do banquete, ou eu não me envolvo, mas eu vou estar continuamente diante do rei. Glória a Deus. Irmãos, ele convenceu ao chefe dos eunucos a aceitar aquilo. E veja, uma pessoa que chega no palácio já dando ordens, com muita sabedoria. Aí ele falou assim: veja, eu não posso permitir isso. Vocês vão estar abatidos e amanhã vocês vão estar diante do rei e eu posso morrer. E Daniel falou assim: não, mas veja bem, vamos fazer um teste. Me dá 10 dias. Gente que é acima da média não aceita o primeiro não como resposta. Você não tem capacitação. Não, veja bem, eu tenho sim. Você está levando não por aí? Você está levando não do médico? Você está levando não da sociedade? Você está levando não de quem? Não aceite o primeiro não como resposta. Pois ali Daniel estava levando um não do chefe dos eunucos, e ele falou assim: não, mas veja bem, me dê 10 dias. Aguarda. Vamos fazer um teste? E agora ele, Azarias, Ananias e Misael eram os seus 3 amigos. Eles entram nesse propósito do jejum. Comiam legumes, apenas legumes. Deixou toda a proteína, toda a carne, todos os finos banquetes do rei. Ele não contaminou, ele não participou, porque ele tinha um plano melhor. Porque aquele que é acima da média, ele tem comunicação direta com Deus. Glória a Deus. Aquele que serve a Deus, ele recebe revelação de Deus. Hoje é dia de começar o jejum, filha. Eu falei assim: mais do que depressa. Obrigado, Senhor, porque o computador ficou comigo e eu rapidamente fiz o chamado do jejum. É semana de jejum. Talvez é por causa de um que pode entrar em luta. Toda a igreja começa a jejuar, porque nós temos propósito definido. Não abrimos mão de estar continuamente na sala do trono, no banquete do rei dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que pode mudar minha história, a tua história, pode te dar vitória. E ali agora Daniel, ele decide: eu não contamino mais, eu não me envolvo, eu não participo. Ele decidiu firmemente. Hoje você precisa tomar uma decisão firmemente. Qual é o teu propósito? Se você deseja ser uma pessoa
acima da média, comece decidindo já lá, aqui, ó, no nível superior. Aleluia. Não comece decidindo aqui embaixo. Decida primeiro lá em cima. Eu firmo um propósito contigo. Aleluia. E não fecho com mais ninguém. Mas a partir de agora, aqui no nível inferior, não me contamino mais. Glória a Deus. Decido fechar as portas que aborrece o meu Deus. Decido fechar as portas que abomina ao meu Deus. Decido fechar as portas aquilo que não louva o meu Deus. Decido fechar as portas que não engrandece o meu Deus. O Deus que está me mudando, o Deus que está me salvando, o Deus que me chamou para me fazer ser acima da média. Quem pediu para Daniel fazer isso? Repita e diga comigo. Ninguém. Mandou ter esse sacrifício na Bíblia? Não. Por que ele quis fazer? Gente que tem relacionamento com Deus, é acima na média na comunicação e recebe do trono. Vou provar o Deus que você serve através de você lá. Ninguém determinou isso a Daniel. Foi voluntário. Foi um compromisso sozinho dele com Deus. 10 dias se passaram. E agora chega o chefe dos eunucos e percebe que eles eram os mais bonitos, mais formosos, mais bem-corados, muito melhores do que antes. E eles então falou assim: então a partir de agora, definitivamente, não vou trazer nem o vinho do rei e nem as finas iguarias do banquete do rei. Sabe por quanto tempo, irmãos? O propósito para a preparação deles para serem assistentes do rei, como eunucos, 3 anos. Quem pode dar uma glória a Deus? Fala assim: oh, não era só uma semana como a pastora determinou. 3 anos. Era o propósito para que eles estivessem aptos para assessorar o rei em qualquer coisa. E a Bíblia diz que ele começou a se destacar. Depois desse período, ele passa agora por uma avaliação do rei. Lá no primeiro capítulo, no capítulo 1, no versículo 11, se você olhar, é interessante, porque quantas vezes você precisa melhorar, você precisa ser escolhido, você precisa ser diferenciado, mas através da vida de Daniel, eu e você podemos observar, não é no versículo 11, no versículo 19, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que se havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Deixa eu te dizer, gente crente não é obsoleta como muita gente pensa aí. Gente que serve a Deus é gente inteligente. Fala para quem está ao teu lado: você sabia que você é muito inteligente? Porque a tua inteligência é Deus que dá. Pois o mundo pode vir fazer perguntas a você, e a Bíblia está dizendo que sobre a vida de Daniel, ele foi achado juntamente com seus companheiros 10 vezes mais sábios. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Nós fazemos campanha, fazemos relógio de oração, Deus abre uma porta de emprego, Deus te dá uma oportunidade, Deus te promove e te põe promovido em certas posições, no trabalho, onde quer que você pôr a mão. Se você serve a Deus, Deus vai te promover. Sabe o que acontece depois disso? As pessoas relaxam, já foi abençoado, e esquece que precisa ter propósitos para ser abençoado na sabedoria. Tem pessoas que não conseguem permanecer na bênção porque não tem sabedoria para permanecer lá. Porque vai vir desafios, sim. Vai ter desafios difíceis. Vai vir desafios intransponíveis. É nessa hora, dos momentos difíceis, que Deus pode te provar quem Ele é. Ele já abriu a primeira porta, então agora eu preciso de sabedoria para poder continuar.
Quantas vezes você pede um lar e Deus te dá, mas não tem sabedoria para administrar uma família, não tem sabedoria para administrar finanças, não tem a sabedoria para administrar filhos? Por isso que aqui, essa vida de Daniel, a instrução desse capítulo, dessa história, muito trabalha conosco e fala conosco. Porque o que nós precisamos é ter sabedoria para toda e qualquer situação. Hoje, estejam preparados para os desafios que os nossos filhos e netos vão vir confrontar conosco em a palavra. Qual é a tua sabedoria? A sua sabedoria vem do alto? Responda biblicamente o que você recebe de Deus. E ensine o teu filho no caminho que deve se andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Pois Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais sábios. Quantas vezes você precisa perdoar e precisa ser acima da média? Essa semana encontrei uma pessoa, uma amiga, e eu conversando com ela, ela disse assim para mim: você sempre chega no dia que eu preciso. Eu estava te esperando quarta-feira. Eu disse: quarta-feira não deu, eu só pude vir hoje. E ela disse assim: mas hoje eu preciso. Hoje eu preciso ouvir. E ali naquela conversa o Espírito Santo foi levando, e de repente eu entrei num ponto que ela não está acima da média. Aliás, não está nem na média, o que se dirá acima. E eu ensinei coisas tão simples que a Bíblia nos ensina através de uma pessoa acima da média, que é a humanidade inteira. Todo joelho precisa se dobrar e conhecer que Jesus é o Senhor. Amém. Porque assim como Daniel foi, Jesus também foi acima da média. Daniel, ele foi achado por graça diante do rei, e veio desafios. E eu vou dizer uma coisa: hoje essa palavra está vindo para te mudar, transformar, porque amanhã tem um desafio para a tua vida. Amém. E eu conversando com aquela amiga, eu disse assim, ela disse assim: não estou suportando, não aguento nem olhar, nem ver essa situação. Eu falei assim: pois é, uma multidão de amor encobre uma multidão de pecado. Eu disse assim para ela: o que adiantaria amar quem te ama? O que adiantaria você amar quem te trata bem? O que adiantaria você ser bajulada e você retribuir a bajulação ao elogio? Então ame a quem está te fazendo mal. Demonstre amor, disposição. Eu falei, ela falou assim: ah, mas é muito difícil, é apanhar no rosto. E eu falei assim: no outro dia da outra face. É ser acima da média? E se for essa amiga que você precisa caminhar? E se a vitória está nisso? E eu falei assim: e se você promover a paz, e no outro dia não tem luta mais nenhuma, valeu ou não valeu a pena? Glória a Deus. Ela ficou assim parada e ficou me olhando, os olhinhos brilhavam. Ai, como mudou minha cabeça. Não tinha pensado nisso. Eu falei assim: olha, nessa situação familiar, quando está difícil, a gente agradece, passando a roupa. Senhor, muito obrigado porque o marido está em casa. Está fazendo coisa errada, mas muito obrigado porque está em casa. Obrigado porque eu tenho isso aqui para fazer. Porque tem muitas aí pedindo socorro. Me dê um marido, meu Deus. Eu falei assim: se você demonstrar amor, vai cobrir uma multidão de pecados. Aleluia. E amanhã os muros não existem mais. Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aprendendo a ser uma pessoa acima da média. Isso é ser acima da média. Aquilo que ninguém quer fazer. Eu falei assim: se você chegar lá toda emburrada também, não adianta. Não se envolva. Tem pessoas que estão azedas por natureza, ou porque estão no pecado, ou porque estão com raiz de amargura. Demonstre amor, dê um sorriso. Um sorriso quebra gelo. Com certeza a coisa muda. Quem pode concordar? Glória a Deus. Daniel foi um homem acima da média na decisão. Ele tomou a decisão certa. Ele foi acima da média na coragem, porque ele já chegou no palácio mudando o protocolo. Você poderia mudar o protocolo no ambiente familiar? Quando ninguém ora para agradecer a Deus pela refeição? Você poderia fazer isso? Você poderia dizer assim no meio da família: ó, essa confusão aí, eu vou orar, esse negócio vai parar agora. Eu vou mandar sair. Vocês vão parar de brigar. Essa contenda
vai ter que sair. Alguém acima da média que peita a situação e fala assim, ó, eu estou me levantando, estou tomando a decisão. Isso aí é demônio. E esse demônio vai sair. Isso aí é espiritual. Essa prisão é espiritual. Quantas vezes ele tem que se posicionar? Ele decidiu firmemente. Sabe aquele negócio assim? Eu tenho uma certa receio. Antes eu não era muito assim. Mas agora, fiquei assim, acima da média. Quando alguém chega e fala assim, já falou de Jesus? Já falou que pode ser a última oportunidade que tem? Nunca esqueço uma vez quando eu e o Ricardo fomos a Cabo Frio, onde nós temos uma casa de descanso, de praia ali, e nós estávamos para trabalhar na época da construção daquilo, e nós sabemos que um vizinho estava com câncer, e ele sempre gostava de nos dar um café, nos serviu um café, e a esposa dele, quando sabia, Miriam e Ricardo chegar, vamos fazer um bolo. Ela fazia um bolo quentinho, e chamava, vem, o café está pronto. Eles tinham alegria, um casal já de uma certa idade, ele já meio idoso. E ali, quando ele estava já doente, eu falei para o Ricardo, talvez essa seja a última chance. Ele falou assim, agora, então está contigo. Eu falei assim, Deus vai prover. Não posso sair daqui sem fazer. Não posso sair daqui sem falar. Não posso deixar de falar do plano de salvação. Irmãos, conversamos tudo que podia. E a hora foi avançando e a gente tinha que voltar para o Rio de Janeiro naquele mesmo dia. E já era 10h30 da noite. Eu falei assim, meu Deus, até eu pregar vai amanhecer. E ele está aqui concordando. Meu esposo está aqui concordando, ele se lembra disso. Quando deu marcou-se 11 horas, aí eu cortei o assunto e disse àquele senhor, seu Saulo, nós amamos tanto o Senhor, e isso aqui é demonstração do amor do Senhor para nós. Mas tem um amor que o Senhor precisa conhecer hoje. E comecei a falar do amor de Jesus. E falei da alegria de ter perdão, da alegria de saber que vai morar no céu, da alegria de não ter medo do dia de amanhã. E comecei a falar, ele encheu os olhos de lágrimas. Enquanto eu falava, ele questionou tudo. Questionou o pastor, questionou a igreja, questionou o dinheiro, questionou a televisão. Eu falei assim, não, veja bem, essas coisas não vão subir para o céu, mas o que vai subir para o céu é a alma do Senhor. O Senhor precisa preparar para encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com Deus. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O dia é hoje, seu Saulo. Essas coisas vão ficar. Mas o que tem que subir é a tua alma. E no final, eu fiz a linda pergunta. O Senhor gostaria de receber o perdão dos seus pecados? E ter essa certeza, e ter certeza que um dia o Senhor vai estar nos braços do Pai? Ser recebido por Deus, ter vida eterna. Falei o que era vida eterna, ensinei tudo. Saímos de lá quase 1 da manhã, mas saí de lá com aquele homem chorando, aceitando a Cristo. Glória a Deus. Uma semana depois, o seu Saulo já estava nos braços do Pai. Glória a Deus. Amanhã pode ser tarde para você ser uma pessoa acima da média na vida de alguém. Quantos você passa pela sua vida e você não fala nada? Quantos você encontra durante a semana e você não faz a diferença na vida deles? Daniel foi alguém que marcou a história e não houve ninguém nesta face da terra como Daniel foi. Sabe o que aconteceu? Daniel prosperou, foi prosperando, foi achando graça. Aí teve um dia que o rei teve um sonho. E ele tinha muitos magos, adivinhos, feiticeiros no reino. Nenhum podia decifrar o sonho. Mas aquele que tem comunicação com Deus, recebe a revelação, recebe discernimento. E aí mandaram falar assim, tem um homem aí que tem um espírito do excelente, espírito de excelência, e ele pode desvendar os sonhos e as visões. Mandaram chamar Daniel. Quando chamaram Daniel, a interpretação era de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que o rei fez? Vai ser agora o governador das províncias, porque nenhum foi tão sábio e cheio do Espírito de Deus para trazer a revelação. Sabe aquele chefe que você tem? Pois é, se você for uma pessoa que serve a Deus, a direção certa vai ser você que vai dar, a condução vai ser você que vai dar, o discernimento é você que vai falar, e é Deus falando na tua boca, você vai ser promovido. Como vale a pena servir a Deus?
Porque você recebe de Deus e no final é promovido. E ele foi promovido agora a ser governador de todas as províncias. Mas quando Deus nos exalta, quando Deus nos levanta, levanta a malignidade junto. Os amigos, os outros príncipes que estavam também sendo responsáveis por algumas províncias, estavam agora debaixo do comando de Daniel. Eles tramaram, conspiraram e fizeram o rei assinar um decreto, porque a Babilônia era cheia de idolatria. E fizeram um decreto assim: ó rei, aquele que não se curvar para ti e não te prestar culto e reverência, e se não se curvar, lança na cova dos leões. E o rei gostou daquilo e ele assinou o decreto. E não sabia que Daniel jamais se curvaria aos deuses da Babilônia, e jamais se curvaria ao rei como pessoa, como sendo um deus. E aí, sabe o que eles fizeram? Começaram a conspirar. Agora vamos ver se Daniel vai se curvar. E encontrou Daniel orando 3 vezes ao dia. Quem mandou Daniel orar 3 vezes ao dia? Ninguém. Repita de novo. Quem mandou Daniel orar 3 vezes ao dia? Ninguém. Mas por que ele era tão sábio? Porque ele buscava a Deus, ele servia a Deus. E aí eles foram lá e deduraram Daniel. Daniel, rei, o negócio é o seguinte: o senhor não assinou um decreto? Pois tem um tal aí Daniel, que é o governador das províncias, que não te presta culto, não te reverencia. Deixa eu dizer uma coisa: não fique reverenciando os homens quando você acha que o poder está na vida deles para poder te promover, para te ver, para te fazer alguma coisa. É Deus que dá ordem aos homens e aos ímpios. Pode exaltar, porque esse aqui é meu. Quem pode dar glória a Deus? Eu creio assim. Deus dá ordem, o comando vem do trono. Contrata esse, contrata aquele, esse não, esse sim, esse não. Esse aqui é meu. Esse aqui é escolhido, esse aqui é inteligente, esse aqui é sábio, esse aqui é um homem de Deus, é honesto, tem coração puro. E aí o que acontece? O rei já tinha feito o decreto, teve que lançar Daniel na cova dos leões. Sabe quando você às vezes está vivendo bem, vem a conspiração de Satanás para te destruir? Eu quero te dizer que no Salmo 91 diz assim. No Salmo 91 ele diz que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Glória a Deus. A tua verdade é pavês e escudo, não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormida o guarda de Israel. É ele que te guarda. Olha, se você estiver na sombra do Altíssimo, toda estratégia de conspiração não vai prosperar. Aleluia. Talvez hoje você está passando por isso, conspiração do inferno, correndo risco de morte, alguém te perseguindo, alguém te marcando, passa por aqui, passa a tal hora. Queridos, seja uma pessoa acima da média no relacionamento com Deus. Nenhuma arma forjada prosperará, pois é Ele que te exalta, é Ele que te guarda. Satanás não vai poder tocar em ti. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! E aí Daniel lá na cova dos leões falou assim: o que Daniel fez de errado? Talvez você nos momentos mais difíceis da sua vida, você fique procurando resposta. O que foi que eu fiz de errado? Você sabia que Deus tem um plano? Deus tem um propósito. Pois Deus queria que Daniel fosse para a cova dos leões. E talvez você me dissesse assim: mas pastora, que plano mais macabro, que plano mais maluco, lançar um homem de Deus que serve a Deus na cova. Pois esse era o propósito de Deus, para que ele tivesse uma experiência na vida espiritual como nunca tinha tido ainda. E saiu dali mais honrado, pois Deus fechou a boca dos leões e nenhum dano pôde fazer a Daniel. E o rei amava Daniel, com o coração compungido, teve que lançar Daniel ali. E aí quando chega, amanhece o dia, o rei mais do que depressa: Daniel, Daniel, ele diz: ó, vive o rei. Deus fechou a boca dos leões. E mais do que depressa o rei manda tirá-lo. Veste uma nova vestimenta, coloca uma aliança, um novo anel. Amém. E agora, a partir de agora, há de se respeitar o Deus de Daniel. Glória a Deus. Sabe essa luta que você passa? É um propósito de Deus para que todos passem a respeitar o Deus que você está conhecendo agora. Glória a Deus. Vão te reconhecer em vitória,
vão ver que você agora está acima da média. Aleluia. Muitos estão até bem aventurados, você estará mais. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui não é palavra de motivação, meus irmãos. Não é palavra de lero-lero. É palavra de Deus, é palavra fiel para cumprir. Aquele que decide firmemente ter um relacionamento com Deus e não se contaminar mais, pode esperar o sobrenatural. Porque Deus vai fazer. Porque Deus vai mudar a tua história. E Ele vai provar o Deus que você serve. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles dos quais Deus tem um propósito. Amém. Diz para o teu irmão: Deus tem um propósito na tua vida. Todas as coisas que estão acontecendo agora é para o teu bem. Ah, mas eu não aceito. Ah, mas isso me entristece. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Plano maluco, mas Deus tem um propósito. Daniel foi levantado acima da média. Ele teve uma autoridade espiritual acima da média. Ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência, ele tinha coragem, tinha poder de persuasão. Presta atenção. Ele persuadiu o chefe dos eunucos com uma simples conversa. Libera por 10 dias a minha comida só com legumes, mudando o protocolo. Você vai chegar em lugares que você precisa que a porta abra, você vai mudar o protocolo. Aleluia. Com os outros foi desse jeito, mas comigo não. Eu sempre ministrei na vida do meu marido, nos lugares por onde ele serviu na Força Aérea. Ele teve vários chefes difíceis, e que pela maneira muito áspera, dura de relacionamento, era difícil trabalhar. E eu dizia: com você não será assim. Todos os comandantes da Força Aérea para a qual ele trabalhou, todos o tratavam de forma diferente do que os demais. Aleluia. Tinha um que falava palavrão assim à distância. E ele, antes de assumir o cargo, ele falou: será que eu vou aguentar isso? Eu falei assim: diante de nós vai o varão de guerra. Aleluia. Os demônios ficam subjugados na tua presença, eles não podem se levantar. Não tem autoridade para tocar em ti, não tem autoridade para te destruir, não tem autoridade para te maltratar, pois Deus fecha a boca do inimigo só para te abençoar. E ali só tinha a palavra de apreço, sorriso. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. E eu louvo ao Senhor porque essa palavra aqui é fiel. Ela é fiel. Diante de você vai o varão de guerra. Se você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, Satanás não pode tocar, nem tocar na tua família, nem tocar naquilo que é teu, nem tocar no teu corpo colocando enfermidade. E se colocar é para você ver o poder de Deus. Glória a Deus. Isso aqui não é para me destruir. Isso aqui não é para ficar caído. Se você perder o emprego, pode ter certeza, se você tem um relacionamento com Deus acima da média, tem saída de escape. Creia. Se passar pela escassez, pela enfermidade, pela opressão, pode crer, Deus tem uma saída por cima. Você glorifica o Senhor? Glória a Deus. Deus está no controle. Nada e ninguém tirará Deus do controle da tua vida. Diga isso. Deus está no controle da minha vida. Nada e ninguém tirará o controle dele sobre a minha vida. Podem armar a porra que for para tentar me matar a tua vida, não prosperará. Salmo 91 diz: porque a mim se apegou com amor, e eu, o Senhor, o livrarei. Você se apegou com amor com Deus? Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu preciso de ti. Não tem poder para te destruir. Ser uma pessoa acima da média no dia a dia, na adversidade, Deus sempre terá um livramento, um testemunho de vitória. Quando nós exercemos autoridade, nós vivemos nessa vida espiritual. A nossa autoridade está aqui na vida espiritual, no altar. Quando eu decido consagrar, quando eu decido me separar, é aqui no altar que a sua vida espiritual fica acima da média. Como é que pode? A pastora ora e Deus... Eu falei: meu irmão, você pode também. É verdade. Deus, você pode também.
Pode orar que vai acontecer hoje. É assim que nós temos que aprender uma vida espiritual ativa. O inimigo, ele tem áreas de atuação na sua mente. Se você abrir a porta, e ele passa a ter a legalidade da autoridade da tua mente. Não pode deixar isso acontecer. Precisa ser acima da média na vida de oração, na vida pessoal, na vida profissional, na vida de comunhão com Deus, com visões, com sonhos, com revelações. Ninguém te segura. Ninguém vai te segurar. Amém. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: Deus tem resposta para toda e qualquer situação. Glória a Deus. Não aceite a opressão no cativeiro do diabo. Tem gente que às vezes, em determinado momento, o diabo fica falando assim: olha lá seu estágio anterior, olha o que você está vivendo agora. Em Romanos 16, 20 diz assim: hoje o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Amém. Você poderia repetir isso comigo? Hoje o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Nós fomos chamados para a liberdade, assim como Gálatas 5:1 diz: porque o Senhor vai te conduzir em triunfo. A pessoa que andou acima da média foi Jesus. Ele perdoou, amou, em obediência, obedeceu ao plano perfeito de Deus. Você poderia se colocar de pé? Glória a Deus, Senhor. Qual é a área da tua vida que você precisa de receber a graça de Deus, do sobrenatural de Deus, para ser acima da média, liberto, livre da opressão, livre da escravatura de Satanás? Tem mentes aqui todos de olhos fechados, tem mentes aqui cativas, com pensamento negativo de derrota, de rejeição. Foi rejeitado talvez pela família, pelo pai, pela mãe. Mas Jesus, como modelo que foi acima da média, ele sofreu dores como eu e você. Foi rejeitado por muitos. Mesmo assim, ele amou os seus opressores. Ele liberou perdão. Quantas vezes a gente não consegue perdoar a quem nos ofende, a quem nos machuca? Mas nessa noite é noite de graça, é noite do favor de Deus. Quando você precisa de receber um abraço de Deus e receber a virtude como Daniel recebeu, de ser inteligente, decidido, determinado. Eu vou servir a Deus porque Ele está no controle da minha vida, e decido que agora, a partir de hoje, ninguém mais controla, ninguém mais me leva para o pecado, ninguém mais me leva para tropeçar e cair. Jesus foi a pessoa acima da média no sobrenatural, nos milagres, no poder, na sua missão com compaixão, no modelo de homem. E Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial. Talvez você já conhece a Cristo, mas precisa renovar a sua aliança com Deus, porque às vezes na sua vida pessoal, profissional, você não consegue ser acima da média. Ora você decide, e ora algo te puxa, e você não consegue caminhar no seu propósito. Decida não se contaminar mais com o seu pecado. Decida não mais distanciar da fé. Às vezes o que você retrocede é crer. Hoje eu vou lá ter um relacionamento com Deus, amanhã eu estou com preguiça, amanhã eu não quero. Você precisa de tomar o remédio dos remédios, que é Jesus. E se você tomar desse remédio, nunca mais terá sede. O teu milagre vem e a tua história muda. Nós vamos estar cantando. Se você precisa de um abraço do Pai, você pode vir à frente, receber. Nós vamos cantar. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas muitas vezes eu sou levado e me dá vontade de desanimar e deixar para lá. Mas hoje Jesus, com os braços de amor, está vindo te resgatar para te fazer ser uma pessoa acima da média.
vencendo o teu tropeço, vencendo o teu cativeiro, saindo dessa prisão espiritual, saindo da prisão, do cativeiro dos demônios. Muitas coisas aprisionam sua mente, por isso você não avança, porque sua mente é negativa demais. Ora creia, amanhã já está pensando que não vai dar certo. Tem que ser acima da média, determinado, com coragem. Eu sou um vencedor. Vamos cantar. Quero ser como criança, te amar pelo que é, a inocência, acreditar em conduzido por Deus, ou convidado por alguém, ou pelo próprio Espírito Santo que te trouxe. Nessa noite é noite de mudança, é receber um abraço de libertação de Deus, livre do cativeiro, livre dos demônios que prendem nas drogas, no vício, na bebida, livre da prostituição, do adultério, livre da mente negativa, livre do tranca-rua que tranca tudo, livre de toda destruição familiar. Nessa noite, quem gostaria de receber esse Jesus que é o modelo, de receber perdão, libertação? Eu te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Levante a sua mão bem alto se você precisa receber. Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite para Cristo? Talvez você já fez essa aliança, precisa renovar, precisa receber graça de novo, para voltar a caminhar em vitória. Deus te abençoe. Quem mais nessa noite? Tem mais alguém que precisa de receber um abraço de libertação, um abraço de reconciliação com Deus? Tem alguém afastado do caminho do Senhor? Hoje o Espírito Santo te chama: filho meu, dá-me o teu coração. Vou te fazer ser acima da média, vou te fazer vencer o teu pecado, vencer as tuas limitações, vou te fazer prosperar. Aleluia. Nós vamos cantar e você virá à frente rapidamente, cantando. Talvez